Olá! Há 2 anos atrás, o Jack entrava em estúdio para crescer e criar algo novo e fascinante. A tarefa não foi tão simples quanto pensávamos, mas não substituiríamos nada no percurso que realizamos. No início, vocês estavam muito fresquinhos, não é? Vocês não tinham ideia o que era uma gravação. Não é? É normal, como qualquer banda, quando vem gravar, foi primeiro conhecer a casa. No caso do Rui, no início para ele foi um bocadinho durinho, foi um bocadão durinho mesmo, porque ele, é a primeira vez que estava a gravar com uma máquina ali. E de resto foi-se gravando aos poucos e tal. E conclusão disto tudo, tivemos que fazer depois uma nova roupagem. Porque no início estava cru no aspecto, quer dizer, se faltava qualquer coisa. Eu muitas vezes estava a ouvir o trabalho, vocês não estavam cá, e eu dizia, qualquer coisa que não me soa bem. Não soa bem, porque o pessoal esquece. Vocês são 3 guitarristas. E então tinha que aparecer nas 3 guitarras, tinha que haver um desfazamento das 3. E se os sons eram parecidos, começava a ficar duro. Agora não. Se eu ouvir, nota-se que há uma diferença muito grande. Mas foi bom para vocês, porque vocês começaram a ter. Estar à vontade com a casa, não é? Porque isto é bom entrar num estúdio e a pessoa sentir-se bem dentro da casa. No vosso caso, eu acho que era o meu dever. Eu estava a gravar e vocês pediram para fazer som e eu fui com todo o gosto. A minha área, digamos, acompanhá-lo era mais tipo staff, mais para ajudar, não é? Agora. A nível do trabalho da parte do meu irmão, isto é assim, já há muitos anos ando com esse sistema. Sim, mais pela camaradagem, convívio. Nós conhecemos, foi com base num evento, na altura na praia de Cortegaça, e depois lá está, desafiamos-nos nós próprios a começar a ter convidados todas as semanas, e na altura eram vocês que tinham esse perfil e o estatuto de vamos para a frente e fazer um trabalho em condições. Tenho também a dizer que vocês na altura criaram um movimento, era aquele movimento que vocês sabíamos que ia haver um concerto de Jack e sabias que a casa ia estar cheia naquele momento. Vocês criaram mesmo esse movimento, criavam aquele link que as pessoas iam para lá mesmo para saltar, dançar, divertirem-se. Vocês interagiam muito com o público, algo que se calhar as pessoas aqui não estavam habituadas. Vocês interagiam muito, o João falava muito com as pessoas, depois começaste a fazer até um moche com elas, e a vossa música era diferente, era um estilo que nunca tinha passado aqui. Sim, o pessoal vai ver o concerto e sente-se em casa, sente-se em família, e eu acho que isso foi completamente visto quando vocês tocaram em Aveiro, no enterro. Muitas pessoas que não vos conheciam e que aliás conheceram a vossa música nessa noite, se calhar antes do concerto, por apresentações da nossa parte, olha, Jack e Lynch vão tocar no enterro, ouçam, não sei o quê. E depois, quando chegaram ao concerto, primeiro, algumas já sabiam as letras de algumas músicas, outras saíram de lá completamente fãs. E isso é qualquer coisa, e não é qualquer banda, não é qualquer projeto que consegue fazer. E à hora que é, e normalmente já sabem que é sempre muito complicado tocar em certos palcos, e vocês sempre se adaptaram e conseguiram tocar sempre em todo o povo. Place to hide, yeah, I know fear. Once
essa vossa fase de dizerem que iam lançar, dizer que iam apresentar alguma coisa, em parte começou a deixar dúvidas nas pessoas. Até uma determinada altura acreditávamos que ia sair o EP, que vocês iam lançar e que íamos ter as músicas todas. Mas depois vocês começaram a calarem-se, entre aspas, e eu acho que foi o sentimento que as pessoas tiveram. Ou seja, se calhar a banda vai acabar e eles já não vão apresentar EP nem álbum. Na altura em que eu entrei, na altura em que eu aceitei o convite para trabalhar convosco, vocês estavam na iminência de lançar 5 temas não produzidos. E na vossa cabeça aqueles temas estavam já com características profissionais para chegar às rádios nacionais e tocar, para chegar às televisões, para chegar mais longe. E não estavam. Foi aí que eu intervi e dei as minhas opiniões e vocês aceitaram. Ou seja, eu quase não posso dizer eu aceitei trabalhar com eles. Não. Pá, aceitei, vocês fizeram-me um convite, eu impus as minhas ideias, vocês aceitaram-as também. Ou seja, a coisa fluiu normalmente, não houve aqui nada de vamos trabalhar, aceitas ou não aceitas, quanto é que custa? Não, isso não existiu entre nós. Pá, trabalhar convosco foi extremamente fácil, porque a dinâmica que foi impressa na gravação do álbum, vou já desvendar aqui um bocadinho, portanto, estamos a trabalhar para um álbum, foi tudo muito certinho. Nós tínhamos o baterista, como temos o guitarrista, como é lógico, mas também tenho um técnico no estúdio para executar funções que eu preciso que sejam executadas na hora. Ou seja, não está a acontecer e eu ter que gravar, eu ter que meter microfones, basicamente estou aqui para produzir. É assim que se trabalha. Então quando se trabalha assim as coisas são fáceis e simples e tudo corre melhor até. Bem, eu quando ouço a vossa música vou sempre buscar um bocadinho de influências mais recente, Foo Fighters, e depois mais vintage, se calhar um bocadinho Led Zeppelin, pela agressividade de algumas músicas, a maneira como é tocado, e faz lembrar muito da Who também, muitos riffs de guitarra. Portanto, senhoras e senhores, uma grande salva de palmas, Sr. João Belchior e a nossa próxima música, Betsy. Mas o vosso trabalho é muito específico. Cá em Portugal existe pouco e o que existe ainda está muito na garagem. Daquilo que conheço, acho que é uma jogada em cheio, ou seja, é uma lufada de ar fresco, não é? Uma banda portuguesa arriscar em inglês num estilo em que cá não se ouve muito, não é? Ou que já se ouviu em tempos, se calhar com bandas como os Blind Zero, que há 10 anos atrás, há 20 anos atrás faziam se calhar isto, mas não um som tão atual, tão moderno. Portanto, acho que há caminho e há espaço para bandas como nós aqui vingarem. Com uma característica bastante interessante que me apaixonou também, e vocês sabem bem disso, pelo vosso trabalho, foi a voz do João. Ou seja, temos a voz de João, que lá está, é cantar de uma maneira bastante especial, eu gosto imenso.
E depois temos toda a base rock mesmo por trás. Acho que sim, soa muito bem. Que característica impressa na voz do João faz com que este trabalho, com que esta sonoridade funcione na perfeição? A Disclosure? Sim. É uma boa surpresa. É uma boa surpresa. Tem soa moderno, não é? Que é aquilo que se pretende, mas acho que a essência do rock principalmente está lá toda. Pá, no ensaio, no bem-estar dos vossos ensaios e dos nossos ensaios pré-produção, as coisas aconteceram normalmente, foram fluindo. E este tema, pá, que levou um caminho que me satisfaz bastante. Eu acho que este riffzinho aqui, que é aquela parte. E soa, entra. E espero que vocês consigam trazer para o estúdio e consigam reproduzir no estúdio a boa onda que têm a tocar ao vivo e daquilo que já ouvi ao vivo, que consigam trazer esse mesmo espírito de rock and roll. E o Disclosure se calhar é o primeiro exemplo disso, mas acho que pode. Acho e sei que agora daqui para a frente vão aparecer coisas ainda melhores, mais arriscadas. É um bom ponto de partida. Eu acho que vocês, ao longo dos anos, têm-se conhecido uns aos outros, têm sabido lidar com as vossas fraquezas e com as vossas forças. E têm construído uma base que vocês não tinham quando começaram. E espero mesmo que seja uma bomba, porque estou mortinho para ouvir e quero meter no meu carro. A bombar. Não é segredo que a camaradagem, a paixão e o bem-estar sempre facilitaram a arte. Não existe romance sem fascínio, trama sem intimidade ou comédia sem euforia. Somos os felizardos que encontramos a fórmula sem pensar, a família sem tentar. Este é o embrião de um novo começo.